Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Juliana Collin, diretora da Collin Viagens, especialista em intercâmbio. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial. É a Bárbara Cristófaro. A Bárbara é diretora da BSC na América Latina e a gente vai bater um papo incrível sobre o grupo de alunos que está se preparando para embarcar para a BSC de Londres em pleno verão europeu. Serão 2 semanas maravilhosas. De 11 a 25 de julho, o grupo sairá de Belo Horizonte e terá acompanhamento de um líder durante todo o intercâmbio. Então, se você tem dúvida, se você deseja participar, é a oportunidade perfeita para você tirar as suas dúvidas e saber mais sobre essa oportunidade incrível. Boa noite, Bárbara. Vamos conversar um pouco aí sobre essa oportunidade incrível, né, em Londres. Com certeza, Eu estou muito animada sei por que você esse já grupo. morou em Londres, então vamos começar pelas curiosidades da cidade. Sim. Qual que é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você pensa em Londres? Nossa, de Londres, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela mistura única de clássico e moderno, aqueles ônibus vermelhos circulando entre os prédios históricos, gente de todo mundo. E Londres tem uma energia que, assim, não existe em nenhum outro lugar. É Ai, que encantadora. delícia. Eu amo, sou muito suspeita. E qual que foi o lugar mais marcante que você visitou em Londres e por quê? Nossa, mas são tantos. Eu diria que seria Primrose Hill, porque ele é fora do óbvio ali dos pontos turísticos e é belíssimo, uma área mais residencial, tem uma vista incrível de Londres. Tem Covent Garden, que é um charme, e à noite tem os buskers, que são os artistas de rua, que é lindíssimo. O caminhar pelo Thames, é que você tá de um lado, você tem o London Eye, do outro você tem o Big Ben. Então, é uma área muito viva, é artística, cada bairro tem uma vibe diferente. Então, é aquela vista que resume assim, Londres em uma cena só. É mágico. Eu tenho um lugar especial em Londres que, assim, eu me emociono só de lembrar, que é a Tower Bridge. Eu Ai, sou a Tower Bridge é apaixonada, lindíssima. eu acho ela lindíssima. Sim, Nossa, não, ela muito é belíssima. encantada. Ai, são E, muitos. Você tem Buckingham Palace, Trafalgar Square, é lindíssimo. pois é. E se você tivesse que escolher uma atração turística para recomendar, qual que seria? Ó, se você pudesse fazer só uma, eu sempre recomendo a Torre de Londres. Porque fica do ladinho ali da ponte, né, que você mencionou. Uhum. Mas além dela ser um dos lugares mais emblemáticos da cidade, ela oferece uma imersão incrível na história britânica. Ela tem as joias da coroa, tem as histórias do monarca, os acontecimentos do país. E tem aquele tipo de atração que mistura cultura, arquitetura, curiosidade, tudo em um só lugar, sabe? Parece que você voltou no tempo. É Mas um verdade. outro que eu diria também que é um gratuito, que é maravilhoso, é o British Museum. Então, além dele ser gratuito, ele é gigantesco, ele reúne peças históricas que contam praticamente a história da humanidade, então é uma atração também que super vale a pena. É verdade. E agora vamos começar a entrar um pouco na rotina Tá. dos estudantes. Como que é a rotina do estudante em Londres e se dá tempo de aproveitar a cidade além dos estudos. Ó, a rotina é intensa. Mas a gente já preparou tudo para ter essa parte do passeio também. Então, eles vão ter aulas de manhã ou de tarde, dependendo da carga horária. E aí, na segunda a sexta, eles têm as atividades que a gente já monta tudo com a nossa equipe operacional. E no final de semana tem passeios também para cidades ao redor. Então, é super completo, super equilibrado. Então, desde o café da manhã, vai para aula, vai para atividade, faz o almoço, faz a troca, né? Se é aula ou atividade. E tem sempre também as atividades noturnas que eles fazem, game nights, karaokê, então é super engajado mesmo. Ah, que delícia. E na sua opinião, qual que é a maior vantagem de estudar na BSC de Londres? É a combinação de qualidade acadêmica e a localização perfeita. Ela é super estratégica. Você está na Zona 1, no coração de Londres, do ladinho ali de London Bridge. E a escola oferece um ensino excelente, né? Um suporte próximo aos alunos. E você permite viver o inglês intensamente dentro e fora da sala de aula. Então é super, super completinho. A nossa equipe acadêmica, que está tanto a acadêmica como a operacional, são os amores e super atenciosos com todos os alunos. Perfeito, Bárbara. E me conta aqui, o que você diria para quem está com medo, quem quer fazer um intercâmbio, mas está com medo de se aventurar aí na experiência? Ai, o medo bobo! Mas, Exatamente. mas é completamente normal, a gente sabe. E
ele nunca supera o tamanho da experiência que vem depois. A gente fica com aquele friozinho na barriga, mas o intercâmbio ele transforma, ele abre portas, ele amplia horizontes, traz amizade também, você está estudando com gente do mundo todo e memórias para a vida toda. Então você nunca está sozinho, você tem uma equipe incrível para poder te dar todo o suporte quando você precisar. E só vai, deixa esse medo de lado e vai. É verdade. E eu falo que a oportunidade agora de ir com um líder brasileiro saindo de Sim. BH é um sucesso, né, gente? E assim, É, para qualquer idade, a partir de 12 anos, sem limite de idade. Então é uhum, uma oportunidade incrível, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu nunca viajei sozinha para o exterior, quero fazer um intercâmbio, mas eu ainda tenho receio do trâmite de aeroporto, de passar pela Polícia Federal, essa questão toda de documentação. A gente orienta tudo. Tem é, líder durante o trajeto todo. Tem todo líder lá suporte. no local. Então, assim, né, É, não não, tem nem o que ver. tem um suporte literalmente 24 horas, tanto lá operacionalmente, como com a gente também aqui no Brasil. Então, qualquer coisa, a gente está sempre disponível também. E esse grupo é perfeito para aqueles que têm esse receio, igual você falou, da documentação, de fazer todo esse processo, porque a Colin cuida de toda essa parte para vocês. Isso. E a gente, além da orientação, né, antes de fechar o intercâmbio, a gente orienta sobre tudo, alinha expectativas, o que você vai encontrar lá, né, em termos de escola, de estudo, de acomodação, de alimentação. A gente orienta a respeito de documentação também. E a gente tem a orientação para embarque. O que é a orientação para embarque? Né? É preparando o aluno mesmo para organizar a mala, né? Para explicar como que vai ser a vida dele lá. Sim. Então, a gente sabe que lá tem regras que o Brasil não tem, né? Então, a gente precisa também colocar tudo isso para que não chegue lá cometendo, passando por situações difíceis, né? Então, a gente faz reunião para embarque, orienta sobre tudo. E o que está incluído no programa da BSC de Londres, específico do grupo da Cola em Viagens, Bárbara? Certo. Ele inclui todo o suporte acadêmico, toda a parte logística. Então, realmente é preparado, é montado para que os estudantes vivam a experiência completa. Então, você tem as aulas de inglês com os professores qualificados sempre pelo Celta e Delta. Tem as acomodações em residência estudantil, então quarto individual, banheiro privativo também. Sempre, principalmente para os menores de idade, sempre tem alguém da nossa equipe no mesmo andar se não for no seu apartamento. Então sempre tem alguém para bater ali na porta. Qualquer receio, se tiver com saudade de casa, nossa equipe está lá também do ladinho de onde vocês estão hospedados. Aí também já incluímos para o grupo da Colin também, tem as café da manhã, almoço e janta, então a questão é completa. Tem as atividades e os passeios guiados, equipe de suporte local, tanto Belo Horizonte como lá em Londres também. E a estrutura da escola, super moderna, salas equipadas, a, a metodologia é super interativa e vocês terminam com um certificado que é com os níveis do CEFA, que é o Common European Framework, que é onde é reconhecido mundialmente também. Então, a rotina combina aulas, atividades, todos os passeios, alimentação. Então, tudo é planejado, o transporte público, se precisar de ir para uma atividade ou outra, está sempre acompanhado. Então, realmente, eles não vão ter, principalmente os menores de idade, eles não vão ter tempo livre de. Porque a gente tem muito essa proteção de menor de idade, né? Então, mesmo se o aluno, depois do almoço, quer ir na lojinha comprar um docinho, a nossa equipe vai com eles. Então, eles estão super, super bem acompanhados, 24 horas. Importante falar isso para os pais, né? Que aí eles podem liberar com tranquilidade, porque sabe que os filhos estão sendo bem assistidos. E aí eu falo também que essa questão do grupo, com essa faixa etária estendida, é uma oportunidade perfeita para pais viajarem com os filhos, sendo Sim, que cada um vai ter a oportunidade de viver a sua experiência de uma forma individual, estando no mesmo local, com né? certeza. E irmãos viajando junto, porque às vezes tem um irmão de 18 anos que quer viajar, né? E o outro tem 14, 15, aí os pais falam, não, só vai viajar se for junto com seu irmão, né? Fica com essa questão. Sim. Então, a maioria dos grupos realmente não aceita essa diferença de faixa etária. Então, a gente tem aí um produto que permite que irmãos viajem juntos, que primos, pais, né, viajem com seus filhos e que possam ter experiência também de viver o intercâmbio, estando na cidade, estando estudando na mesma escola, mas não necessariamente vivendo a mesma experiência do filho. Porque ele vai Sim. poder viver a sua experiência enquanto adulto e o seu filho vai viver a experiência dele enquanto jovem. Né? E aí, uma das coisas que me perguntam muito também, Bárbara, Uhum. é a questão do nível. Você falou aí da questão da certificação, né? Sim. Então, eles perguntam assim: ah, mas, por exemplo, né, se eu for embarcar com meu filho, olha, mas meu filho é B2, eu sou C1. E aí, como que fica? Né? Como que funciona isso?
Sim, a gente faz o teste de nivelamento antes do embarque mesmo, a gente manda já com a matrícula, tem um teste online que a gente faz, e no primeiro dia a gente faz o speaking, para ver que o que foi feito no teste escrito tá nivelado ali com o speaking. E aí eles são sempre divididos pelos níveis da sala, desde o A1 até o C2, que C2 é mais raro, para ser sincera, mas no C1 ali. Então, do A1 a C1, você tem as salas de aula. Então, todos os alunos, por mais que vão viajar no mesmo grupo, cada um vai ser nivelado na sua própria sala de aula. Isso é muito legal, porque aí a gente tem a oportunidade das pessoas estarem no mesmo nível aprendendo, né? Uhum. Então, assim, não, eu falo que não precisa ter vergonha de falar, porque Não, todo nenhuma. mundo que está ali fala igual a você, tá no seu Exato. nível. Você errou de um jeito, outro vai errar de outro. E na hora que a gente coloca na sala pessoas de outras nacionalidades, que a gente vê tantos sotaques diferentes, né? Sim. Aí a gente fala assim, nossa, gente, o sotaque do italiano é muito mais carregado que o meu brasileiro, né? O É, sotaque da chinesa é muito mais carregado do que o meu. sim. Então, assim, no início a gente fica, nossa, meu sotaque de brasileiro horrível, nossa. Aí você vê e fala assim, não, o É, mundo inteiro tem o seu. com certeza. E, por exemplo, ano passado a gente recebeu, esse ano de 2025, né? Esse verão passado, recebemos 75 nacionalidades diferentes. Então a Olha que gente já está maravilha. equipada, a gente sabe, os professores sabem lidar super bem com toda essa diferença cultural, esses sotaques diferentes também. Então é bem para cada nível. Então você vai viajar no grupo, independente do grupo em si, a sala de aula vai ser de acordo com cada nível. Isso é muito importante você falar, porque a gente sabe que existem escolas no mercado que você chega lá, você encontra 60% de É, brasileiros. sim. Então, você sai do seu país para chegar e conversar português na escola, É, né? E o sempre vai objetivo não ter. é esse. Sempre vai ter um brasileiro ou outro, e principalmente porque o brasileiro, as férias coincidem a data é quando pode. Então, geralmente você tem aquele pico em janeiro e julho. Mas, como a gente tem uma equipe mundial, então tem bárbaras ali ao redor do mundo todo. Então, a gente tem muito esse equilíbrio no mix de nacionalidades. Ah, maravilha. Seria importante também você falar um pouco para a gente sobre a certificação da BSC, que eu sei que tem vários prêmios aí, uma escola super renomada, super reconhecida, e isso faz toda a diferença. Eu falo que não faz a diferença nem quando a gente vai e nem quando a gente está lá, mas quando a gente volta, sabe? O Sim. nosso certificado volta valendo um monte de coisa que muitas vezes a gente nem sabe. É, então, tudo começa com os professores, né? Então, os professores sempre são qualificados Celta e Delta. E o que que é isso? O Celta é um certificado que é pelo Cambridge, que é a certificação mais reconhecida mundialmente para você ensinar inglês como uma segunda língua. E aí, o pós do Celta é o Delta, então é uma qualificação acima ali. Então, todos os professores passam por essa rigorosidade, toda essa qualificação. E a BSC em si tem acreditação do English UK, tem do British Council, que são os órgãos governamentais que fazem toda essa parte de inspeção. Então, desde como a gente cuida dos menores de idade, como é a informação que a gente divulga, se é realmente condizente com o que a gente entrega, toda a estrutura dos prédios, tudo, eles têm que fazer uma inspeção e não é avisada. Eles geralmente só chegam lá e falam, a gente vai começar a inspeção agora. Então a gente sempre tem uma qualificação excelente e a gente sempre é prezado excelentíssimo na parte de cuidado de menores mesmo, porque a gente sempre vai além, a gente sabe da tamanha responsabilidade. Eu mesma eu já fiz a parte operacional recebendo os alunos no Reino Unido, então a gente sabe que para os alunos é super divertido, mas para a equipe a gente está online 24 horas, de olho se um está mexendo no celular, não está prestando atenção na rua, tá todo mundo ali de olho nos menores. Então é bem completo. A gente foi nominado também como no Star Awards, que é uma nominação da nossa indústria, né? Que nós fomos nominados como a melhor escola. Então, foi um prestígio muito lindo esse ano também. Então, você tá elegendo uma escola super qualificada, com uma equipe toda dedicada. Até a gente mesmo que está no Brasil, nós mesmos temos que fazer toda a certificação de safeguarding também. Então, é bem completinho, bem qualificado. Isso é muito importante. Porque assim, a gente, às vezes, a gente fala assim, ah, não, eu escolhi essa que estava mais barata, né? E fui. Aí Barato chega porque é lá, muito bom. às vezes até gosta, né? Vai encontrar brasileiro, fala, não, foi ótimo, encontrei um tanto de brasileiro e tal. Mas aí quando você volta, Uhum. você fala, gente, eu não atingi o meu objetivo no intercâmbio. Foi É, ótimo. Quem não vai gostar de passar 2 semanas em Londres, conhecer um monte de gente? Só que aí você fica naquela zona de conforto. E se você não ficar muito atento a isso, você volta falando português, você volta com um diploma que não é reconhecido globalmente como o da BSC. Então, foi um investimento ali que ele não foi dentro dos seus objetivos, né? Então, isso. assim, tem muita gente que faz o intercâmbio que quer realmente fazer um teste de proficiência, que tem interesse de fazer
uma universidade no exterior, que quer melhorar seu inglês por um motivo de carreira, né? Então, essa credibilidade que a BSC traz é muito importante e é bom a gente deixar isso aqui muito claro. Sim, com Que, certeza. né, é a Uma imersão, estrutura. é uma imersão cultural mesmo, né? Porque você tem que comunicar em inglês sempre, sempre, sempre. E eu tenho certeza, o Moisés, que é o nosso líder, ele não vai deixar ninguém ficar falando português também, não. Ele vai ficar de olho em todo mundo. E vai ser, é uma experiência muito boa, até para você, qualquer coisa que você quer pedir, comprar, você vai ter que ter o inglês para usar. Então, é a oportunidade perfeita. Você tá lá, você tem as salas de aula, você tem as atividades, tem toda a parte para você se divertir, mas quando você está na sala de aula, foca no inglês. Quando você está com os colegas no passeio, foca em fazer aquele esforço para falar inglês, mesmo com brasileiros. No intercâmbio você vê muitos brasileiros andando junto que vão falando inglês para um ajudar o outro também a essa prática. Então, Isso. é, tem que fazer aquele esforço também. E é uma forma até de respeito com os colegas de outras nacionalidades, né? Sim, sim. Porque às vezes tem 2 brasileiros e 2, não sei, Italiano, chinês, espanhóis, italianos, alguma coisa assim. Aí, né, não entende, para não ficar aquela coisa chata, para todo mundo poder participar do assunto, né? Eu falo que é uma forma até de educação mesmo. Você está conversando ali, sabendo que todos podem participar daquele assunto. com E certeza. agora vamos um pouco para o lado dos passeios, né, Bárbara? A gente conversou um pouco da parte acadêmica, da estrutura da escola, da acreditação. Uma coisa importante a gente falar também sobre a estrutura dos quartos, né? São quartos individuais com banheiros privativos. Isso para brasileiro faz um sucesso É, danado. Porque brasileiro não gosta de banheiro compartilhado, é, né? Então é uma super estrutura no King's College. Conta pra gente aí um pouquinho mais. Sim, então na King's College nós temos duas residências, uma que fica a 9 minutos caminhando e a outra a 15. E as duas têm o mesmo formato, quarto individual, banheiro privativo. Então elas são, é a residência estudantil da própria King's College. Então cada apartamento tem mais ou menos uns 6 quartos. Então você vai compartilhar a cozinha, mas cada um vai ter seu quartinho com seu próprio banheiro. Então é aí que eu falo que às vezes você vai ter um líder, um membro da equipe da BSC no próprio apartamento com você ou no apartamento vizinho. Tá? E aí, todo esse traslado, essa caminhada de 9 ou 15 minutos, a nossa equipe está lá na residência e leva os alunos até onde faz a sala de aula. Maravilha. E é importante falar que o college funciona como college o ano todo, né? Sim, sim, a gente tem essa parceria com a King's College já faz muitos, muitos anos. Se não me engano, quase 10. Depende da pandemia, né? A gente tem que calcular aí. Mas, como eles estão de férias no verão, a gente tem o uso do espaço deles e a gente usa o Guy's Campus, que é o campus de medicina da King's College. Maravilha. E agora vamos para o lado dos passeios, das horas livres. A gente sabe que eles não vão ficar livres nunca, porque sempre tem alguma atividade acontecendo na escola, né? Mas Sim. me conta agora a área do lazer. Qual que é o momento que eles têm de lazer e quais são as atividades que estão programadas aí? Eu sei também que isso altera, né? De acordo É, com o tempo, né? Se vai estar muito quente no dia, se não vai, tem umas coisas assim. Mas o que vocês sim. prepararam aí, mais ou menos, pra gente? Conta pra gente. É. Então, todos os dias, como eu falei, vai ter atividades. Então, como funciona o timetable é um zigue-zague. Então, pode ser que uma semana todo mundo vai fazer aula de manhã e na segunda semana todo mundo faz aula à tarde. Na outra parte, no outro turno, eles vão fazer as atividades. Então, a gente chama o programa de Explore London, porque você realmente vai explorar Londres. Então, você vai ver todos os pontos turísticos, London Eye, Big Ben, Buckingham Palace, British Museum. Então, a gente sempre faz uma mescla tanto da parte turística ali, que eles querem tirar fotos, mas também a gente inclui muitos museus e passeios culturais para agregar mais valor também para a experiência do estudante. À noite, tem muitas atividades on campus mesmo, né? Que a gente usa a estrutura da universidade, onde vai ter disco night, games night, e os membros da equipe também se juntam com eles. Tem, o que eu acho divertidíssimo é o Bend Back Fashion Show, que eles têm que ficar criativos e arrumar uns looks e desfilar mesmo. E aí, tanto os team members como os alunos participam, e é super divertido. Que legal! E e no final de semana você tem os passeios, por exemplo, Brighton, Oxford, você vai às cidades ao redor de Londres para conhecer, passa o dia completo Uhum. lá. E aí no domingo a gente dá uma folguinha a mais. Aí você dá uma. Tá certo. Ai, é muito bom, né, gente? Eu sou Sim, encantada com esse programa. é, A gente já está chegando ao fim, né, Bárbara? Muitíssimo obrigada pela sua imagina. participação. Eu queria deixar um convite aqui para as pessoas que estão nos assistindo e reforçar que a Cola em Viagens tem um grupo do dia 11 ao dia 25 de julho na BSC de Londres, com hospedagem no King's College, quartos individuais,
com banheiros privativos, com líder brasileiro, desde BH até o seu retorno, com tudo incluído, né? Tá com o curso, hospedagem, alimentação, e alguns passeios incluídos, não todos, porque tem alguns que são viagens, né? Então, algumas pessoas vão querer fazer passeios diferenciados, a gente sabe disso, mas já tem muita coisa incluída na programação. E quem tiver interesse, chama a gente aqui no WhatsApp, e a gente está à disposição para conversar, tirar todas as dúvidas, te apresentar a programação completa. O pagamento é extremamente facilitado, com parcelas flexíveis, apenas 20% do valor do curso no ato da matrícula, mais a ficha de matrícula preenchida e assinada, né? E o restante... Isso, com o passaporte válido. E parcelas flexíveis, que você pode parcelar e pagar o valor que for mais conveniente para você nesse momento. Se, né, hoje eu posso pagar um valor X, mas no mês que vem ou na semana que vem, você pode pagar quantas vezes você quiser, desde que o programa esteja quitado até 30 dias antes do seu embarque. Então, você consegue fazer um parcelamento flexível até junho de 2026. Muitíssimo obrigada, Bárbara. Um beijo. Imagina, um prazer. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.